És fiel em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que temos, eu cantarei a bondade de Deus. Gente, hoje eu vou passar para vocês como que é importante a gente ser vigilante na oração. Olha, eu vou passar para vocês ler depois Neemias 5, o capítulo 5, que vai do 1 até o versículo do 1 até o versículo 14. Aí, do 14, vocês vão continuar até lá no 19. Então, vai do 1 até o 19, você vai ler. Você que tem interesse em depois meditar nessa palavra que eu vou resumir aqui para vocês. Aqui, nessa palavra de Neemias, eu vi assim, comecei a ler, porque começa assim, o versículo 1 ele só fala assim, ó. O povo, homens, mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Então, esse povo era um povo que Neemias estava ali liderando. E eles começaram a reclamar da situação dele. Uns reclamavam que estavam cobrando imposto deles, outros reclamavam que tinha gente cobrando juros nas dívidas e outras situações que acontecia na vida deles. Eles começaram a reclamar para Neemias. Aí, eu lendo essa passagem, eu fiquei pensando comigo. Olha o que Neemias fez. Neemias, naquela hora que o povo estava tudo ali, imagina, você tá ali, um tanto de gente reclamando, falando, te acusando ou falando de você. E ele fez o quê? Neemias, ele fazia pequenas orações. Ele foi, ele orou, ele pediu uma direção ao Senhor para essa situação que ele estava vivendo ali com o povo. E eu vi ali, nessa história pôde me passar a calma que Neemias tinha, a dependência dele. Ele poderia sair falando do povo, ele poderia sair ali brigando com o povo, mas não, ele orou a Deus e ali o Senhor deu uma direção para ele. Aqui no versículo 13 fala, né, que Deus, ele orou a Deus e falou assim: Deus, assim sacuda da sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a promessa. Ele pediu para Deus, para que Deus cobrasse dessas pessoas que tinham prometido a ele que ia cumprir essa promessa de não oprimir o povo. E ainda esse povo, toda a assembleia, eles concordaram, o povo, e assim eles louvou ao Senhor. E Neemias, lá no versículo 15, ele falou: mas por temer a Deus, não agi da maneira dele, ele agiu da maneira de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês? Porque tem situação na nossas vidas que o diabo tenta nos afrontar, tenta ou nos humilhar, tenta colocar circunstância nas nossas vidas que às vezes você vai querer discutir, brigar com aquela pessoa, e o que nós devemos fazer? É orar. Orar para Deus o quê? Fazer igual Neemias, aquela pequena oração, aquele pequeno momento ali, seja no banheiro, seja no seu quarto, onde você estiver. Na hora que o diabo ele se levanta, que ele te afronta, você fazer aquela pequena oração e pedir para Deus te mostrar uma direção. E Deus, ele mostra para você como fez com Neemias. Olha para vocês verem. Neemias 4 também, 9 fala: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Porque Deus nos protege, Deus nos guarda das afrontas, porque o inimigo se levanta, o inimigo é o diabo, para nos afrontar, para pôr circunstância ali para te entristecer ou para você ficar abatido. Mas quando você faz como Neemias ali, que você ora, que você busca aquela solução para aquela situação, Deus te dá uma direção. Aí você fica em paz e você sabe o que fazer. Então, aqui eu vi também na minha Bíblia, essa passagem aqui de uma estrofe aqui, ó. Como saber como devemos orar e agir ou apenas orar?
Como saber quando devemos orar e agir ou apenas orar? A resposta é: mantenha-se em oração e Deus lhe mostrará. Neemias orava constantemente. Suas conversas contínuas com Deus lhe forneciam discernimento para agir. Então é o que nós temos que fazer. Quando nós temos situações que nos afrontam, temos que fazer como Neemias, orar para Deus nos dar uma direção para saber como agir. Que Deus te abençoe e que você medite nessa palavra, que você leia a palavra de Deus, que você busque em Deus cada situação, solução para a situação que você está vivendo. Que Deus te abençoe.